Vou ler para vocês. Seguinte, nada de pressa. Vou passar para vocês um material importante. Aqui não quer ser ovelha, quer ser gente. Então presta atenção. Isso aqui é uma aula de direito penal, direito criminal. E o assunto é sério, tá? A festa vai acabar. A festa vai acabar. É certeza. Então, sentadinhos, rosto na carteira. Eu tô falar com criança, provavelmente devo estar falando com criancinhas, porque eu considero vocês, senhores anciães, crianças na fé. Vocês são crianças mimadas, vocês são crianças crianças na fé. Vocês se acham realmente detentores de todo o poder e soberania, uma vez que no estatuto da CCB está escrito que as decisões serão tomadas pelo Conselho de Anciães de maneira soberana. A partir do momento que a soberania, existe a responsabilidade. O que é ser soberano? É ser responsável pelo que fala. A partir do momento que o estatuto declara que o ancião, no exercício ministerial, ele exerce o seu ministério com soberania, diante da lei criminal ele assume um compromisso e um caráter de responsabilidade criminal. Vamos à leitura. As religiões são tidas como um bálsamo para suportar os percalços e as angústias da existência e, ao mesmo tempo, buscar um propósito ético-moral para a vida. Esse é o lado positivo da fé, um lado positivo. No reverso da moeda, ao longo da história, as diversas religiões travaram combates ferozes para conquistar poder e glória, além dos corações e mente dos fiéis. Em várias sociedades, a religião chegou a ser mais importante do que o próprio Estado, até mesmo se confundindo com eles. Ou seja, quando o líder religioso, ele é o próprio Estado, ele é o juiz, ele julga a vida das pessoas. Ele diz quem tem cidadania religiosa ou não, ou seja, a chamada liberdade para fins de direito civil e penal. Você pode considerar a liberdade como um estado de cidadania. Um estado, uma situação onde o membro ele tem a cidadania. Na igreja, quando ele é cassado a sua liberdade, né, de fato está sendo cassada a cidadania jurídica do suposto fiel. O resultado foram numerosas perseguições, massacres e guerras sangrentas sob o pretexto da fé. Isso aconteceu no passado. Hoje isso acontece, esses massacres e perseguições sangrentas, no âmbito mais espiritual, no âmbito da moral. Eu faço a conversão desse texto, depois de citar a fonte. No âmbito da moral, hoje se faz massacres morais, porque quando você caça a cidadania de um membro da igreja, primeiro vocês falam que ele está na pátria celestial, que ele está dentro da família de Deus. No momento que vocês caçam a liberdade do membro, que não é membro, é um frequentador, que não é registrado, juridicamente falando, coisa que o ancião é, se fosse, né? Mas tudo bem, é outra discussão. Então vocês estão travando um sangramento moral. Mesmo hoje, com todo o avanço civilizatório que experimentamos no mundo, ainda existem milhares de fanáticos de todos os credos dispostos a enquadrar ou, de preferência, eliminar os infiéis.
Um personagem e sempre foi essencial à expansão das religiões, sobretudo do cristianismo: o pregador. O pregador. Desde os primórdios, é ele quem traduz a mensagem, muitas vezes cifrada, dos textos religiosos para grandes multidões, buscando convertê-las à sua fé. Quando tem êxito e suas igrejas florescem, algum desses pregadores se aproveitam para acumular privilégios e riquezas. Note-se que nesse sábio texto, esse notável jurista, ele não fala de riquezas, ele fala de privilégios. Mas não poucos deles dão exemplos de abnegação e pobreza. O que caracteriza uns e outros, entretanto, é o seu carisma, a sua capacidade de eletrizar grandes massas. Esse carisma dos pregadores é uma qualidade de liderança, mas também pode representar um risco à sociedade democrática. Temos vários exemplos de manipulação de massas por pregadores inescrupulosos ou simplesmente ensandecidos, cujos resultados foram trágicos, como os suicídios coletivos da comunidade religiosa na Guiana em 78 e nos Estados Unidos em 93, ou os ataques terroristas com motivação confessional em várias partes do mundo. No Brasil, o direito penal não tolera um crime cometido por algum suposto motivo religioso. No Brasil, o direito penal não tolera um crime cometido por algum suposto motivo religioso. O Estado deve reprimir o crime praticado nestas circunstâncias, da mesma forma e com o mesmo rigor com que reprime o delito cometido em circunstâncias normais. Ora, o Brasil é, por definição constitucional, um país laico, onde vigora a liberdade de consciência e crença, segundo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Talvez por esse motivo, salvo um ou outro serial killer, que de tempos em tempos justifica seus atos por desígnios divinos, não costumados ter muitos problemas com crimes cometidos por motivos religiosos. O crime contra a honra do membro em nome dos motivos religiosos. O motivo que eu estou te humilhando, que eu estou te condenando, que eu estou te lançando no inferno, que eu estou destruindo a tua reputação aqui na igreja, te difamando, julgando você com cartas marcadas, chamando você para reunião ministerial, já com as testemunhas prontas, com as sentenças prontas, com as atas prontas. Te difamo, te desonro na comunidade religiosa, porque Deus mandou. Mais recentemente, a imprensa noticiou que uma determinada igreja evangélica, a pretexto de angariar fundos para a compra de um canal de televisão, teria proposto a seus fiéis, por intermédio de uma carta, que durante os cultos religiosos se passarem por enfermos, curados, ex-drogados e aleijados, para assim conseguir convencer mais pessoas a contribuir financeiramente. Tal fato, obviamente, não pode ser aceito. Afinal, por mais que tais contribuições financeiras àquela igreja sejam, na maioria das vezes, feitas mediante pequenas doações, é inegável o conteúdo econômico
amealhado com tal prática é extremamente alto. Máximo se considerarmos que a igreja em questão possui inúmeros templos diversos no estado. Pois bem, analisando tal comportamento, sobre o aspecto eminentemente penal, da forma fria, sem qualquer preocupação religiosa, tal fato, se confirmado, pode efetivamente ser definido como um crime previsto em nossa legislação. Sob um olhar inicial, partindo do princípio de que o teatro, promovido pelos tais falsos curados, falsos enfermos, drogados, aleijados, serviria como meio para incrementar as doações. Fica fácil perceber que tudo não passaria de uma grande fraude. Diante de tal hipótese, é muito provável que o leigo, ao menos num primeiro momento, definisse aquela conduta como um crime de estelionato, cuja pena de prisão pode variar de 1 a 5 anos de reclusão, além de multa, de acordo com o artigo 171, caput do Código Penal. Lei do engano. O estelionato tem uma característica essencial que o afasta daquela situação fática, desse exemplo. Qual seja, para aquele crime que se concretiza, o estelionato, é preciso que a vítima seja a pessoa certa e determinada. Vale dizer, pelo menos, ao menos identificável. Trata-se do estelionato de um crime contra o patrimônio de uma pessoa certa e determinada. Então o crime de estelionato, ele é contra uma pessoa certa, eu vou praticar o estelionato contra você. Então isso não é estelionato. Nesse caso, evidente que o número de vítimas daquele engodo, daquele verdadeiro teatro, seria extremamente alto, tornando praticamente impossível identificá-la uma a uma. Sendo assim, tal fato, caso a sua prática venha a ser comprovada, com gravações de WhatsApp, por exemplo, não pode ser resolvido pela figura do estelionato. Como o número de vítimas seria indeterminado, não se sabe quantas pessoas estão no culto, a fraude eventualmente perpetrada por pastores e tais falsos enfermos, curados, drogados, aleijados, cujo fim, na realidade, é o retirar dinheiro do povo, poderá ser definida como crime previsto na Lei 1521/1951. Crimes contra a economia popular. Mais precisamente, na figura típica do artigo 2º, inciso 9, que diz: são crimes dessa natureza: obter ou tentar obter, obter ou tentar obter, tentativa cabe, ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de um número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos. Por exemplo, pirâmides, bolas de neve, essas coisas. Como se vê nesse artigo, não é estelionato. Por uma questão de tipicidade, aplicação do estelionato, já não cabe nesse caso. Nesse caso, quando a igreja não é estelionato, é nessa lei 1521 de 51. É bom que se diga que não apenas pastores, mas também os falsos enfermos, os falsos curados, os falsos milagres, e todos os demais envolvidos, ou todo aquele que tem ciência da fraude, todo o ministério, poderão ser responsabilizados criminalmente. Nos termos do artigo 2º, inciso 9, da Lei 1521/51, em plena vigência do ordenamento jurídico brasileiro penal. Mas há mais. Além do crime contra a economia popular, os agentes ou os praticantes do crime poderão ser responsabilizados pelo crime de associação criminosa.
que substitui o antigo delito de quadrilha, cuja pena privativa de liberdade pode levar de 1 a 3 anos. Combinado com outro crime, passa de 5 anos a pena prevista inicial em regime fechado na penitenciária, tá? Pena privativa de liberdade inicial, o regime inicial é fechado. Como se vê, muitos, embora tenham a igreja ou religião como um puro negócio, fato é que o abuso da crença alheia, mediante fraude e simulação, configura crime e pode, de fato, sujeitar seus autores à pena de prisão. Bom, agora eu vou falar com vocês com as minhas palavras. Primeiro, agradecer esse brilhante texto, recomendado pelo... Eu não consegui traduzir, é Euro Bento Maciel Filho, advogado criminalista, mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo. Agradecer esse nobre jurista por esse excelente material. Eu falei uma coisinha para vocês, eu acho que vocês não prestaram atenção, mas eu vou ler uma frase só. Lembra quando eu falei do crime? Vamos ler o crime de novo? Obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulação. Esse é o ponto. Tudo que eu li para vocês. O que é especulação? Especulação, investigação, análise ou pesquisa teórica sem fundamentos, em que se baseia, geralmente no raciocínio abstrato. Pressuposição, suposição acerca de alguma coisa sem comprovação. Efeito de especular. A especulação está no campo de incentivar as pessoas a confiar, a acreditar, se emocionar, baseado em... Aqui no caso das pregações, gente, é a pregação com base em promessas abstratas. Veja, todo dia se pede dinheiro nas igrejas. E aqui eu não falo só a congregação, mas aqui o povo que me ouve é da congregação ou foi. Então, fica essa mensagem para vocês, anciãos, que vocês, quando vocês pregam a pregação, vocês pregam abstratamente. E vocês recebem grandes quantidades de dinheiro baseado em pregações abstratas. Porque a pregação é baseada na especulação. É aquele negócio, sabe, gente? Você pega 1000 pessoas num tempo e joga, gente, vamos todo mundo investir nesse negócio. E quase ninguém ganha. 2 ou 3 ganham. Aí pega esses 2 ou 3 ganha e põe para testemunhar lá na frente. Olha, esses 2, 3 ganhou, tá? Continue investindo. Isso é uma especulação. Então, a partir do momento que o pregador faz uma profecia num culto abençoado, são as pregações de especulação abstrata. A especulação abstrata é ninguém sabe quem ganhou, quem perdeu. Não se sabe para quem que a pessoa está falando. Ele está falando, tem alguém que entrou aqui que quer fazer um negócio, faça, que Deus vai te abençoar. Mas é uma especulação, porque é no campo, geralmente no raciocínio abstrato. E é um induzimento de pessoas indeterminadas, porque não se sabe quantas pessoas estão ali. Mas qual é o resultado disso? Além de tudo, é o resultado financeiro, que é o quê? As coletas. Aí talvez vocês me dirão, mas a igreja não remunera o seu pastor, e não o seu ancião, e não cobra dízimo do povo. Só que tem o pedido de coleta, é a mesma coisa. Paz, meus senhores, que existe um tópico cuidadosamente elaborado, dizendo o seguinte: as pessoas que perdem a liberdade dentro da igreja não poderão participar da liturgia do culto. Todavia, não podemos impedi-los de contribuir com dinheiro. Está de acordo com a especulação. Quer dizer, o cara está sem liberdade. Ele ouve testemunho, ele ouve pregação, o teu coração está ardendo, ele vê aquelas obras, ele acredita, inclusive, que Deus vai fazer um mal. Irmão, você está cortado, você está justiçado, mas Deus vai fazer um mal. Você confia, fica aqui, é o teu lugar, fica aqui, tal, tal, tal. E ele contribui na coleta. Até porque ele recebe profecias do púlpito.
Só que ninguém sabe para quem é a profecia. Isso chama-se especulação, ninguém sabe. É que nem você jogar, você investir na bolsa, chama-se especulação financeira. Você aplica R$ 1 milhão, você não sabe quanto você vai ganhar. Se a bolsa vai subir, se a bolsa vai descer. Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Isso chama-se especulação financeira. Tem especulação espiritual, a especulação de induzir as massas, explorar a fé. Chama-se excesso. Tem um termo que eu vou ler aqui, que eu quero ler para vocês. Só um minutinho, por favor. Da fé, quanto obter em detrimento do povo. Excesso, eu sei que a palavra é excesso. Excesso, abuso da fé alheia. Abuso da fé alheia. Vocês abusam da fé alheia das pessoas, porque no final das contas é o seguinte: no culto de busca de dons, nos cultos especiais, nos cultos que vocês pregam milagres, né? O que vocês fazem? Vocês fazem milagres fantásticos, a pregação teatral. A pregação teatral, ela pega bonecos e pessoas que já viveram há milhões de anos atrás, ou milhares de anos, e reteatraliza, coloca, olha, esse personagem fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso, dá Abraão, deu dízimo para Melquisedeque, Deus abençoou ele e tal. E vai fazendo aquele teatro mental na pessoa e faz profecias. Não se sabe para quem. Aí gerou a especulação. Excesso de abuso ou abuso de crença da fé alheia. Isso é um crime, porque ele gera uma especulação. Ele não dá certeza de nada. Não se sabe para quem é a pregação. Se você pegou a palavra e confirmou para você, é porque Deus falou com você. Se você pegou a palavra e não confirmou, é porque você pegou a palavra errada ou você não teve fé. Ou seja, você vai aplicar R$ 1.000.000 na bolsa de valores, tá? Se o mercado aquecer, você ganhou. Se você perder, não é porque eu te dei um negócio errado, é porque o mercado acabou. O risco é todo teu. O risco é todo teu. É a bolsa de valores espiritual. Deu certo, quem ganha? A igreja. Aí faz o testemunho, e depois do testemunho vem o quê? Pedido de coleta. Se perdeu, não testemunha. Pode testemunhar que ouviu uma profecia, sentiu no coração e não cumpriu? Não, não pode. Não pode contar prejuízos espirituais ou financeiros. Não pode contar. Só pode contar os que ganham. Então, no meio de uma plateia de 1.000 pessoas, se 5 a profecia cumprir, ou aquela promessa cumprir, pega os 5 e testemunha. Sob o comando do ancião. O ancião pregou, o diácono veio, falou que ninguém ali recebe dinheiro. Já se sabe que o tópico ninguém é proibido de ajudar. Só testemunha quem ganhou. Quem perdeu não pode falar. Quem pegou a profecia e viu que é falsa, não pode testemunhar. Vai o porteiro. Ou seja, sabe a impressão que fica, gente? Aí vem a administração, aí vem o ancião. E aí o que acontece? Tem 2 fenômenos importantes nesses cultos. É o testemunho fantástico, que é o que está gravado no YouTube. As autoridades estão de olho nesses testemunhos, porque tem gente denunciando falsos testemunhos para provocar gritaria e histeria no culto, para que fiquem mais maleáveis aos pedidos de coleta. Porque no final das contas, o que vai valer mesmo é o patrimônio da igreja. É o patrimônio financeiro multimilionário. Para encerrar, o cara vem com a palavra, ele prega uma palavra abstrata, raciocínio abstrato, não se tem como comprovar nada do que se fala, só pode testemunhar quem teve lucro e quem teve prejuízo tem que se calar. Porteiros escolhidos a dedo pelo líder da igreja, pelo diácono, pelo ancião, que são parceiros, partícipes. E mais um detalhe, falta de transparência, falta de publicidade. Não se tem publicidade. Se diz o seguinte, olha gente, nós arrecadamos esse mês R$ 10 milhões. Fala bem, por aclamação. Bem, por aclamação, está aprovado. Ninguém viu o caminho que o dinheiro percorreu. Passou pelo bolso desse, pela aquela gavetinha que vocês criaram agora, passou pelo banco. Ninguém viu a conta bancária, até porque vocês não são membros. Aí a igreja não registra um membro. Ele não tem direito à assembleia, ele não tem direito a questionar, ele não tem direito a fazer um pedido de esclarecimentos, ele não tem direito a nada. Por quê? Porque
ele não é membro. E para fechar o crime, ou né, não é formação mais de quadrilha, né? Agora não é mais formação de quadrilha. Associação criminosa, até porque a igreja é uma associação, né? O que acontece? No final das contas, existe um um fundamento doutrinário no estatuto que diz o seguinte: as coletas, as contribuições financeiras não geram direitos de espécie alguma. Nenhuma. Nem patrimonial, nem de associado, nem de membro, de nada. Você não tem direito de questionar, você não tem direito de duvidar, você não tem direito de falar mal, você não tem direito a nada. E como é que essas coletas são recebidas? A sangue frio? Não. É mediante testemunhos fantásticos e pregações abstratas, profecias sem nome. Não se sabe para que é profecia, não se sabe para que é bem. Só que tem um detalhe: os testemunhos falsos, o ancião sabe que é falso. Tem ancião que até está torcendo para não ter mais testemunho, né? Porque o testemunho falso é prova cabal contra o ancião. Porque o ancião que permite um testemunho falso do culto, ele é responsável criminalmente pelo falso testemunho. Esses falsos testemunhos que estão publicados aí, que conversou com boi, que saiu voando de carro, que dirigiu o carro sem motor, que o cavalo conversou, e o carro não tinha motor, essas coisas. E que o agente de trânsito multou e rasgou a multa, e que Deus apagou do sistema. Esses falsos testemunhos, sem comprovação, você vai dizer, não, você não pode dizer que é falso. Sim, mas a responsabilidade não é minha de dizer que provar que eu estou dizendo que é falso. A responsabilidade é de quem conta. Quem conta que tem que provar que é verdadeiro. Um testemunho só pode ser validado antes de se receber coleta na igreja se ele for verdadeiro. Um milagre. Agora o cara conta o milagre, não conta, né? Ele conta, ele fala, ele arrebenta com a igreja e logo em seguida pede o dinheiro, deixa no estatuto que ele não tem direito a nada, escolhe a dedo do porteiro, não tem transparência, coloca no tópico que todo mundo tem liberdade para dar dinheiro, não tem liberdade nenhuma a não ser dar o dinheiro. Então fica aí, gente, a sensação que estamos vivenciando uma associação criminosa. Ainda que não seja proposital com dolo, o que eu tenho as minhas suspeitas. Quem tem que provar que o testemunho é verdadeiro é o cara que está contando e o ancião que é responsável, porque ele preside. Ele é responsável por aquilo que está sendo falado lá. Ele é responsável pela profecia que ele fez, não é Deus. Não é o membro que é responsável pela profecia que houve. Quem é responsável pela profecia é quem falou. E quem está ouvindo o testemunho não é obrigado a fazer prova negativa de fato. Ele não tem como provar que aquilo é falso. Quem falou tem que provar que é verdadeiro. Por que ele tem que provar que o testemunho é verdadeiro? Por que aquele que profetiza tem que ter o nome da profecia? Porque eles é quem recebe o dinheiro. É eles que vão ficar com o dinheiro no final das contas. É eles que vão ficar com o dinheiro. Aonde vai o dinheiro? Olha, é o único tópico, é o único direito, é o único direito que a pessoa efetivamente tem é de dar coleta. Está escrito. Não podemos impedir de quem não tem liberdade nenhuma de dar coleta. E depois do fundamento do estatuto diz, quem dá coleta não tem direito a nada. Eu estou desconfiado que isso é uma associação criminosa. Ou não? Você profetiza, não sabe para quem que é. Quem dá certo, testemunha. Aí ele comove o povo. Opa, Deus opera aqui. Opa, eu preciso ajudar, essa é óbvio. Eu preciso dar dinheiro. Porque não é para o ancião. Não, o ancião não ganha nada. Claro, ele não ganha dinheiro, salário. Mas ele ganha privilégio. Porque aqui está dizendo que tem privilégio. Aqui está dizendo que tem privilégio. Ou vocês não têm privilégio? Eu conheço um ancião de uma igreja famosa, gigante, aí que vocês chamam de revestido, ganhou um apartamento. Conheço anciões aqui no estado do Paraná, ganharam carro zero. Ou tem mais alguma coisa por trás disso? Algum empresário, um grupo de empresários por trás do Brasil? Aí você fala, você está acusando. Não estou acusando, eu estou perguntando por quê? Não tem transparência. Aonde está o dinheiro? Que conta que está? Ah, está na conta tal. Por que o povo não pode saber? Ah, porque o povo não tem direito a espécie nenhuma. Então isso me parece associação criminosa. O objetivo é o quê? Tirar o dinheiro do povo? Ah, o dinheiro vai para a coleta da piedade. Cadê o dinheiro? Cadê a transparência? Cadê o registro de membros para que eles exerçam o direito de questionar as contas? Cadê a auditoria promovida pelo povo? É o povo que tem que escolher a empresa de auditoria. E não quem pega o dinheiro. Quem pega o dinheiro em nome da associação, ele tem que sofrer uma auditoria vinda do povo. O povo estabelece uma empresa de auditoria nomeada pelo povo em assembleia popular dentro da igreja, e aquela auditoria escolhida pelo povo vai investigar. Porque como se eu estou participando de uma quadrilha, se é o caso, não é o caso talvez,
Mas se fosse o caso de uma entidade religiosa que promove a santidade, a repressão sexual, o tolimento da liberdade, a repressão contra a liberdade sexual, contra as vestes, contra as roupas, contra os direitos políticos, você pode votar, mas não pode ser eleito. Eles dominam a vida da pessoa completamente. E recebem dinheiro. Então eles são responsabilizados criminalmente. Por quê? Porque eles receberam dinheiro em troca de todo esse arcabouço de leis totalmente favoráveis, na base do raciocínio abstrato. Ou seja, ninguém sabe com quem Deus falou. Ninguém sabe com quem pegou a profecia e não cumpriu. Ninguém sabe nada. Ninguém. Vocês repararam que vocês não sabem nada? Vocês não participaram nem da oração. Será que teve oração? Ah, você está desconfiando. Claro que eu estou desconfiando. Porque eu não sou obrigado a provar que eu estou errado. É quem recebe o dinheiro que tem que provar que está certo. Porque ele ficou com dinheiro. Que dinheiro? Milhões, 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 milhões de reais. Quem ficou com quase R$1 bilhão em caixa tem que provar aonde está o dinheiro. Tem que provar para quê? Por quê? O que tem a ver a pregação com a coleta e com o testemunho? Mas é a pregação milagrosa, profecias abstratas e os testemunhos abstratos que elevam a confiança do povo a logo em seguida doar e coleta, porque a doação de coleta vem depois. E existem grandes coletas feitas em curso de busca de dom. Aí você vai dizer, você que está aqui vai receber o dom hoje. Aí uns recebem, outros não. Os que recebem, testemunham. Ó, gente, é um bom negócio, viu? Olha, realmente, eu vi aqui, cumpriu. E os que não cumpriu e sentiram também e não cumpriu? Esses não podem. Então, isso é associação criminosa. Ah, não é? Não é? Então tá. Então dá o seu dinheiro. Não adianta ficar ofendidinho, que quem tem que fazer prova de boa fé isso aqui é os líderes da associação. Não é o membro, não é o povo. O povo está dando o dinheiro. Quem tem que prestar esclarecimento não é quem dá o dinheiro. É quem recebe o dinheiro, que fez com o dinheiro. E como fez para captar esse dinheiro. Aqueles testemunhos que estão falsos ali, quem responde é o braço da jurídica e os anciões representantes do Conselho dos Mais Velhos. Vocês respondem subsidiariamente pelos testemunhos falsos que estão no YouTube. Tem testemunho falso porque eu sei que tem ancião que me contou que é falso. Não sou obrigado a revelar. Estava no exercício da minha profissão, eu tenho direito a sigilo. Tem testemunho falso. E se o testemunho é falso, o ancião daquela comum onde foi contado o testemunho, ou o ancião contou o testemunho, que precedeu o pedido de coleta, precedeu os interesses financeiros do patrimônio da igreja, tão somente da igreja, nada para o povo, aquele testemunho é falso, é crime de formação de associação criminosa, e mais esse outro crime que está aqui, abuso da fé. O abuso da fé alheia está abusando da fé da pessoa. Então vocês estão recebendo quase R$1 bilhão por ano. Ou 500 milhões, ninguém sabe. Ah, quanto que é? Não sei. Eu calculo que seja mais de R$500 milhão por ano. E vocês criam só tópicos que fecham o cerco. Juridicamente, são cláusulas abusivas. Você perde toda a liberdade na soberania do líder. Você só não perde a liberdade de dar o dinheiro. Opa, já houve interesse financeiro ali comprovado. Se você der dinheiro, você não tem direito a nada. Pô. Aí vem testemunhos que não se tem comprovação. O testemunho ele pode até ser verdadeiro, mas não se tem comprovação. É testemunho abstrato. Ele conta a obra, todo mundo glorifica ali, fica emocionado e depois ele dá o dinheiro. Porque o resultado final de tudo isso daqui, gente, é dinheiro e patrimônio. Não importa se você recebe salário ou não. O privilégio que ele recebe, privilégios sociais, privilégios de status, isso é configurado vantagem. A vantagem não é só financeira, a vantagem também é vantagem pessoal. Porque o cara que é ancião, ele não vai passar necessidade. Fora a vanglória humana, que isso é um prestígio. Para ter prestígio, então, ele quer todo um sistema, ele está vendo, o ancião está vendo que aquele testemunho não tem como comprovar. Ele deixa, porque o povo gostou. E aquela pregação que ele pregou, ele pegou personagens que não existem mais, pessoas que já morreram de um livro sagrado, e traz à tona, traz à baila do culto, e as pessoas ouvem e se emocionam com aquela história de pessoas que não vivem mais. E joga a profecia no povo. Quem funcionou, vem testemunhar. Quem não funcionou, não vem testemunhar. Ou seja, especulação, isso é especulação. Quem ganhar, sorte. Quem perder, é azar. Isso chama especulação. A bolsa ganhou? Você ganhou. Parabéns. O negócio era bom. Ó, a bolsa caiu, a bolsa de valores caiu. Pô, cara,
Isso é um problema teu. Você perdeu porque o mercado não reagiu. Tenha paciência, espere que a Torá vai chegar. Isso é especulação. Tudo isso que eu falei para vocês configura a associação criminosa com o objetivo final do quê? Templos, ministério para os parentes, prestígio, status e governar a vida dos outros, ser juiz da vida dos outros. E paz, meus senhores, tirar todos os direitos constitucionais dos membros. Não tem direito à ata, não tem direito a um julgamento justo, não tem direito a entrar com o advogado, não tem direito de recurso, não tem direito de defesa, porque já chega no julgamento e as cartas já estão marcadas. Será que vocês são uma associação criminosa que veio da Itália, aqui para o Brasil, com dinheiro expatriado do tempo de Mussolini, que queria pegar o patrimônio de vocês na Itália, e vocês fugiram para o Brasil em forma de igreja para esconder o patrimônio? Será que a religião se tornou aqui no Brasil só um sistema de caixa, se guarda dinheiro, não se presta contas para a Receita Federal para lavagem de dinheiro? Será que temos igrejas no Brasil que recebem dinheiro do tráfico de drogas, igrejas evangélicas no geral, e lavam o dinheiro? Não, né? Claro que não. Que Sérgio Moro, doutor Sérgio Moro, coisa nenhuma. Que Sérgio Moro, que fraude financeira, coisa nenhuma. Imagina. Isso daí é coisa da minha cabeça, né? Tá bom? Cuidado, viu? Não adianta você fazer, tá vendo que o sistema é podre, você dá o teu dinheiro para vir reclamar, vou entrar com uma ação. Não adianta nada, você deu o teu dinheiro que você quis. Só que vai chegar um dia que o Ministério Público ou algum advogado aí vai entrar com uma ação civil pública e esses fatos terão que ser esclarecidos. E outra coisa, a falta de publicidade nas contas perante o povo, a falta de registro de membros e a prática de nepotismo atenuam, não, elas agravam o crime de associação. Considerando que, tomara que não seja, claro, mas vamos supor que seja enquadrado na associação criminosa por causa de tópicos e doutrinas totalmente relevantes para a captação de dinheiro e recursos. Aí se aplica o nepotismo, aplica a falta de registro do membro para ele não ter direito, e nenhum direito, aí tá, não tem direito de expressão. Fez questão de pontuar. Você não tem direito a fazer nada na igreja, está cortado, mas você pode doar. E se você doar, você não tem direito a nada. Testemunhos não comprovados no YouTube, são provas cabais criminais. Qualquer pessoa pode pegar aqueles testemunhos postados, processar o dono do canal, processar, porque quem divulga também responde. O ancião, ele é responsável por indicar quem fez o falso testemunho. Por quê? Porque naquele dia entrou coleta. Ora, se entrou dinheiro, pode configurar associação criminosa sim. O interesse não era financeiro. Como provar que não era? Era o que? Espiritual? Então por que falou de dinheiro? Se era espiritual, por que pediu dinheiro? Ah, nós aqui não pedimos dinheiro. Não? Não pede? Não, nossa. Pensei que pedisse. Tá bom? Então para você que é estudioso de direito, estagiário, está estudando para ser advogado, ou você que é advogado, ou você que é um membro, uma pessoa sem estudos, mas que às vezes tem interesse de conhecer como funcionam as coisas e não ser ovelha de matadouro, ser uma pessoa esclarecida, mesmo às vezes não tem o primeiro grau, mas tem interesse de conhecer as coisas, não ser Maria vai com as outras, uma pessoa simples. Então você pensa bem mais o que está ao seu redor. E eu acho conselhos aos anciões a serem mais transparentes. Porque tudo que eu falei aqui pode ser uma grande injustiça, mas é uma suspeita. O que é suspeita, gente? Suspeita é quando as coisas não estão claras. Quando as coisas não estão claras, gera-se suspeita. A suspeita não é crime. Eu não estou dizendo que vocês são associação. Eu estou dizendo que eu suspeito que tem alguma coisa errada. Porque é um conjunto de fenômenos entrelaçados que leva à produção de dinheiro. Vocês não têm como me afirmar categoricamente que lá uma boa parte desse dinheiro vá para alguns líderes. Eu não tenho como comprovar isso. Vocês podem até falar, não, não vai. Tá, como provar isso? Tem que ser provas. Prova, tem que provar isso. Para isso eu tenho que fazer todo o trajeto do dinheiro, que assim o Ministério Público Federal faz. Ele vai seguindo o trajeto do dinheiro, até ali, opa, o dinheiro saiu para cá e para cá. Você fala, não, você está levantando suspeita. Mas é claro que eu estou levantando suspeita. Aonde não é princípio da publicidade, registro de membros, tópicos afrontando sempre o direito do membro. Nepotismo, milagres não comprovados, pregações sem destino, eu tenho todo o direito perante o Ministério Público de levantar uma suspeita de formação de associação criminosa. Por quê? Porque não tem publicidade. Agora, se tem publicidade e está comprovada a lisura das coisas, eu não posso chegar e levantar suspeita porque está comprovado. Mas aí vocês não têm nada. Vocês chamam de interna corporis. O interna corporis secreto. Tudo que acontece dentro a gente não tem direito a nada. Aí, gente, eu sinto muito. Não dá para engolir mais. Em tempos de corrupção, 2018, Brasil, Justiça Federal, crimes
Várias igrejas aplicando crimes, lavagem de dinheiro. Num ambiente desse, compete uma igreja que se julga verdadeira ser mais transparente nas suas proposições financeiras. Essa é a minha crítica. Até a próxima.